Você já se perguntou se seus filhos te amariam se você perdesse tudo? Se eles te respeitariam se você fosse apenas mais um idoso comum pedindo ajuda na rua? Eu sei que essa dor aperta o peito, porque todo pai, toda mãe, no fundo do coração tem medo de descobrir que criou filhos que só amam o dinheiro, não a pessoa por trás da conta bancária. Quantas vezes você já olhou para seus filhos gastando sem limites e pensou se eles saberiam te valorizar se tivessem que escolher entre você e o conforto que seu dinheiro proporciona? Francisco Ribeiro, aos 75 anos, dono de um império que valia 50 milhões de reais, construído tijolo por tijolo vendendo sanduíches na rua durante décadas de suor e lágrimas, decidiu fazer o teste mais doloroso e arriscado da vida de qualquer pai que já existiu na face da terra. Ele passou semanas planejando cada detalhe, contratou um especialista em caracterização teatral, comprou roupas simples mas dignas de um idoso comum, treinou a postura curvada, a voz trêmula, os gestos inseguros, tudo para criar o disfarce perfeito de um velhinho desorientado que precisava de ajuda. Francisco queria descobrir de uma vez por todas se havia criado um filho ou um monstro. Ele se disfarçou completamente e foi ao restaurante mais caro e exclusivo da cidade, o Bela Vista, onde sabia que encontraria Rodrigo jantando com os amigos ricos todas as quintas-feiras, como fazia há anos, seguindo uma tradição sagrada dos playboys da alta sociedade paulistana. O que aconteceu naquela noite fria de quinta-feira de novembro foi tão chocante, tão devastador, tão cruel, que mudou 2 vidas para sempre e abalou as estruturas de uma família milionária até os alicerces. E o pior, o mais doloroso de tudo, Rodrigo Ribeiro não fazia a menor ideia de que estava cuspindo na cara, humilhando publicamente, destroçando o coração do próprio pai, o homem que havia sacrificado tudo para dar a ele uma vida de luxo e privilégios que nem reis antigos conheceram. Sai da frente, velho inútil. As palavras cortaram o ar do restaurante Bela Vista como uma lâmina afiada atravessando carne viva. Rodrigo Ribeiro, de 32 anos, filho único e herdeiro de um império, gritou do meio do salão mais exclusivo e caro da cidade, apontando com desprezo absoluto para o idoso de 75 anos, que acabara de entrar pela porta principal com passos hesitantes e bengala na mão trêmula. Francisco Ribeiro parou na entrada de mármore italiano, sentindo o coração disparar descontroladamente ao ver o filho sentado numa mesa de mogno importado com 2 amigos elegantes, todos 3 rindo como hienas selvagens diante de sua presença, como se a visão de um idoso pedindo ajuda fosse a comédia mais hilária do século, o teste mais importante, mais arriscado e mais doloroso da vida de qualquer pai, acabara de começar da pior forma humanamente possível. A primeira reação do filho não foi compaixão, não foi gentileza, não foi nem mesmo indiferença educada. Foi crueldade pura, destilada, refinada como o vinho mais caro da adega do restaurante. Francisco sentiu cada fibra do seu ser se despedaçar quando percebeu que os primeiros instintos do filho diante de uma pessoa idosa em situação vulnerável eram de ataque, humilhação e desprezo público. O restaurante Bela Vista não era apenas um lugar para comer, era o símbolo supremo do luxo, do poder e da arrogância na cidade de São Paulo. Localizado no último andar de um prédio comercial de vidro espelhado no coração dos jardins, com vista panorâmica de 360 graus para toda a metrópole, o estabelecimento era frequentado exclusivamente pela elite econômica, política e social do país. Pratos individuais que custavam mais que 3 salários mínimos, vinhos importados direto da França que valiam mais que carros populares, uma adega com rótulos que custavam mais que apartamentos em bairros de classe média, clientela selecionada que ostentava riqueza como troféus de guerra, conquistados em batalhas de poder e influência. Francisco conhecia aquele lugar melhor que a própria casa. Durante 15 anos, havia jantado ali pelo menos 3 vezes por semana, sempre na mesa principal número 1, sempre sendo tratado como realeza pelos garçons uniformizados, maîtres reverentes e sommeliers, que conheciam seus gostos pessoais de cor. Havia gastado facilmente mais de 2 milhões de reais naquele restaurante ao longo dos anos, financiando jantares de negócios que fecharam contratos milionários, celebrações familiares em datas importantes, encontros sociais que consolidaram sua posição na alta sociedade paulistana. Mas naquela noite amaldiçoada de quinta-feira,
debaixo do disfarce perfeito de idoso comum, vestindo roupas simples mas limpas compradas em loja popular, postura curvada pelos anos de trabalho pesado encenado com perfeição teatral, bengala de madeira barata na mão trêmula, cabelos grisalhos despenteados, óculos velhos embaçados. Francisco era apenas mais um estorvo inconveniente para os ricos arrogantes que ocupavam as mesas de cristal e prata. Olha, se você chegou até aqui comigo nessa história, é porque, assim como eu, você acredita profundamente que todo mundo merece uma oportunidade real de crescer na vida, independente de onde nasceu ou quanta grana tem na conta. Por isso eu dedico meu tempo e energia criando esses vídeos, para mostrar através de histórias verdadeiras que tocam a alma que não importa de onde você vem, qual sua origem, sempre existe um caminho de redenção e transformação esperando por você. Se essa mensagem faz sentido no seu coração, se você sente que precisa dessas histórias na sua vida, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana, eu trago histórias reais e impactantes que vão te inspirar, te fortalecer e te mostrar que você definitivamente não está sozinho nessa jornada difícil que é a vida. E me conta aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo essa história, porque eu adoro saber que nossa família está espalhada por todos os cantos desse país maravilhoso, unidos pela esperança de dias melhores. Olha só que figura interessante, pessoal. Rodrigo continuou em voz alta e teatral, levantando-se elegantemente da mesa onde estava sentado com Rafael Montenegro e Eduardo Castilho, seus dois melhores amigos, desde os tempos do colégio particular mais caro de São Paulo. Mais um desses velhos perdidos e desorientados invadindo nosso espaço sagrado, perturbando nosso jantar refinado. Os três homens, todos na faixa dos 30 anos, todos herdeiros de fortunas familiares construídas por pais trabalhadores, todos mimados desde o berço com luxos que 99% da população brasileira jamais conheceria, explodiram em gargalhadas que ecoaram pelo restaurante sofisticado como uma sinfonia diabólica da mais pura crueldade humana. Rafael Montenegro, primogênito e herdeiro único de uma construtora multimilionária especializada em prédios de luxo, bateu na mesa de mogno maciço com força suficiente para fazer todas as taças de cristal tcheco tremerem e tilintarem como sinos, anunciando uma tragédia. Rodrigo, cara, você realmente atrai os personagens mais exóticos e bizarros dessa cidade? Onde diabos você encontra essas figuras folclóricas? Ele disse entre risos histéricos, limpando lágrimas de tanto rir da situação, como se presenciar o sofrimento de um idoso fosse entretenimento gratuito de primeira qualidade. Rafael Montenegro tinha exatamente o mesmo problema crônico de caráter que Rodrigo Ribeiro. Ambos haviam nascido em berços de ouro maciço e nunca, nem por um único dia em suas vidas privilegiadas, precisaram trabalhar honestamente, suar a camisa, sentir fome de verdade ou enfrentar qualquer dificuldade real para conquistar seja o que for. Todo o dinheiro que gastavam, todo o conforto que desfrutavam, todas as regalias que consideravam direitos naturais, eram presentes automáticos e inquestionáveis do acaso genético de terem nascido em famílias ricas. Eduardo Castilho, proprietário de uma rede de 15 academias de luxo espalhadas pelos bairros mais nobres da capital, herança direta do pai que havia construído o império fitness do zero com muito suor e sacrifício, já estava com o smartphone última geração na mão, filmando em alta definição toda a cena de humilhação, transformando o sofrimento de um ser humano em conteúdo digital, para alimentar sua fome insaciável por visualizações, curtidas e comentários nas redes sociais. Gente, meus queridos seguidores, vocês simplesmente não vão acreditar no que está acontecendo aqui neste exato momento, no restaurante mais fino da cidade. Ele narrava para a câmera com a empolgação de um apresentador de programa de auditório. Um velho completamente maluco e desorientado invadiu o Bela Vista achando que aqui é albergue da prefeitura ou algum centro de distribuição de sopa para moradores de rua. Eduardo Castilho sempre transformava absolutamente tudo em material para suas redes sociais, onde ostentava uma vida de excessos, luxos e desperdícios, para mais de 500 mil seguidores que acompanhavam religiosamente cada momento de sua existência vazia e superficial. Cada humilhação que impunha aos outros menos afortunados virava conteúdo viral garantido. Cada crueldade pública se transformava em milhares de curtidas e centenas de comentários de apoio de uma audiência sedenta por entretenimento baseado na desgraça alheia. Para Eduardo,
Seres humanos em situação de vulnerabilidade não passavam de objetos de diversão, personagens cômicos colocados no mundo para alimentar sua máquina de produção de conteúdo digital. Francisco Ribeiro sentiu cada risada malvada como uma punhalada certeira no centro do peito, cada gargalhada cruel como um tiro a queima-roupa no coração de pai que havia dedicado 32 anos da vida tentando criar um homem de caráter. Ali, diante de seus olhos lacrimejantes escondidos atrás dos óculos velhos, estava a prova viva de seu fracasso completo como educador, como exemplo, como pai. O homem que havia construído um império financeiro tijolo por tijolo, vendendo sanduíches em carrinhos nas ruas mais movimentadas da cidade durante décadas de trabalho árduo, sob sol escaldante e chuva gelada, que havia suado sangue e derramado lágrimas de esforço para garantir que o filho único nunca sentisse falta de nada, agora assistia em horror absoluto aquele mesmo filho transformá-lo em espetáculo circense, para a diversão de playboys arrogantes e seguidores digitais sedentos por crueldade. Rodrigo, para com isso, por favor, sussurrou Bianca Almeida da mesa ao lado, sua voz quase inaudível em meio ao barulho das conversas e risos do restaurante lotado. A namorada de 24 anos, modelo profissional e influenciadora digital com 2 milhões de seguidores no Instagram, parecia genuinamente constrangida com a situação que se desenrolava, mas não o suficiente para realmente intervir com força e determinação na humilhação pública que estava presenciando. Bianca Almeida estava naquele relacionamento exclusivamente pelos benefícios financeiros que Rodrigo proporcionava sem esforço, pelos presentes caros que chegavam semanalmente, pelas viagens internacionais para destinos paradisíacos em jatos particulares, pela vida luxuosa e repleta de mordomias que ele financiava com o dinheiro herdado do pai trabalhador. Sua consciência moral até pesava ocasionalmente quando testemunhava cenas de crueldade como aquela, mas nunca pesava mais que sua conta bancária constantemente abastecida pelos mimos financeiros do namorado ricaço. Bianca havia feito muito tempo atrás a escolha consciente de trocar integridade moral por segurança financeira, e agora vivia com as consequências desse pacto silencioso com o diabo da ganância. Para com nada, Rafael Montenegro gritou ainda mais alto levantando a taça de champanhe Dom Perignon Safra, 1996 que custava R$2.500 a garrafa, um valor que representava mais de 2 salários mínimos desperdiçados em uma única bebida consumida em minutos. Isso é absolutamente hilário demais para parar agora. Olhem só a cara de totalmente confuso e perdido do velhote Gagá. Ele apontou diretamente para Francisco com o dedo indicador, como se estivesse identificando um animal exótico em um zoológico, que permaneceu parado na entrada de mármore, fingindo não entender completamente o que estava acontecendo ao seu redor, mas absorvendo cada palavra cruel como veneno concentrado correndo diretamente nas veias do coração destroçado. Francisco se forçou a lembrar de Rafael Montenegro ainda criança, nos tempos em que o menino visitava regularmente sua mansão, acompanhando o pai em reuniões de negócios importantes que definiam o futuro de empreendimentos milionários. O garotinho de 8, 9 anos costumava brincar inocentemente com Rodrigo no jardim paisagístico da propriedade, correndo entre as árvores ornamentais importadas, nadando na piscina olímpica aquecida, jogando futebol no campo gramado profissionalmente. Francisco sempre considerara Rafael uma criança educada, bem criada pela família tradicional e conservadora, um menino que tratava os adultos com respeito e os funcionários da casa com cordialidade natural. Agora, 25 anos depois, testemunhava com horror indescritível que toda aquela educação refinada, todas aquelas boas maneiras sociais, toda aquela polidez aristocrática, haviam sido apenas verniz fino e superficial, uma camada decorativa cobrindo uma alma completamente apodrecida por dentro, um coração corroído pela arrogância, pelo preconceito e pela crueldade mais refinada que o dinheiro e os privilégios podem cultivar. Eduardo Castilho aproximou a câmera do smartphone ainda mais perto do rosto enrugado de Francisco, invadindo seu espaço pessoal sem qualquer pudor ou respeito, como se estivesse filmando um animal em cativeiro para documentário sobre espécies em extinção. Pessoal, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum momento hilário como este. Vovô completamente perdido no restaurante dos ricos e famosos da cidade. Ele narrava para os seguidores com a empolgação doentia de quem descobriu uma mina de ouro em forma de humilhação alheia. Aposto com vocês que ele veio procurar os netos perdidos e se confundiu completamente de lugar. Acabou entrando no local mais errado possível,
Os comentários já começavam a aparecer em tempo real na transmissão ao vivo, uma enxurrada digital de maldade coletiva. Emojis de risos histéricos, pessoas debochando cruelmente da situação, seguidores pedindo explicitamente para humilhar ainda mais o idoso indefeso, como se fosse um gladiador em arena romana sendo devorado por leões para entretenimento das massas. "Ei, vovô Gagá!" Rodrigo Ribeiro gritou com voz ainda mais alta e impostada, garantindo que todos os 43 clientes do restaurante parassem completamente suas conversas sofisticadas para prestar atenção total no espetáculo de crueldade que estava protagonizando. Sua voz potente ecoava entre as mesas de mogno maciço e as taças de cristal importado, fazendo até mesmo os garçons uniformizados pararem de servir os pratos para observar a cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. "Você está completamente perdido, velhinho caduco. O asilo municipal fica do outro lado da cidade, bem longe daqui, numa região apropriada para pessoas do seu nível social e econômico." A mesa dos três amigos explodiu novamente em risos ensurdecedores, e outros clientes ricos começaram a tirar fotos discretas com os smartphones, documentando o momento para compartilhar depois em grupos privados de WhatsApp, transformando a humilhação em entretenimento viral para círculos sociais exclusivos. Francisco Ribeiro observou meticulosamente o ambiente luxuoso ao redor, com o coração literalmente partido em milhões de pedaços microscópicos. Havia exatamente 43 pessoas no restaurante naquela noite gelada, de quinta-feira de novembro. Empresários poderosos, donos de multinacionais, políticos influentes com mandatos em diferentes esferas do governo, artistas famosos da televisão e do cinema nacional, apresentadores de programas de auditório, jogadores de futebol milionários, toda a elite econômica, política e social paulistana reunida em um único lugar climatizado e perfumado artificialmente. Algumas poucas pessoas demonstravam sinais visíveis de genuíno desconforto com a situação degradante que testemunhavam, sussurravam comentários preocupados entre si, com expressões faciais tensas, mexiam nervosamente nos talheres de prata, evitavam olhar diretamente para a cena, mas absolutamente ninguém presente tinha coragem moral suficiente para se levantar das mesas confortáveis e confrontar abertamente três jovens milionários conhecidos e respeitados na alta sociedade da capital paulista. O poder do dinheiro, a influência social das famílias tradicionais, o medo de retaliações econômicas e sociais, criavam ao redor de Rodrigo, Rafael e Eduardo uma bolha invisível de impunidade moral completa, um campo de força que os protegia das consequências naturais de seus atos cruéis. Naquele ambiente, riqueza equivalia à imunidade, status social significava permissão para humilhar os menos afortunados, sem qualquer risco de punição ou constrangimento real. O maître Giuseppe Benedetti, um homem italiano de 52 anos com bigode grisalho bem aparado e postura impecável, desenvolvida em décadas, servindo à alta sociedade, se aproximou da confusão com passos nervosos e calculados. Francisco o conhecia intimamente há exatos 15 anos. Giuseppe sempre fora tratado por ele com respeito absoluto e reverência digna de um membro da realeza europeia, recebendo gorjetas generosas que chegavam facilmente a R$1.000 por noite, presentes caros no Natal e aniversário, recomendações pessoais que ajudaram a estabelecer sua carreira no restaurante mais exclusivo da cidade. Agora, naquele momento de humilhação máxima, o italiano experiente olhava para Francisco sem qualquer vestígio de reconhecimento, vendo apenas um idoso inconveniente e mal vestido, que precisava ser removido discretamente do estabelecimento antes que a situação causasse ainda mais constrangimento aos clientes importantes. Giuseppe sabia perfeitamente que expulsar um idoso aparentemente indefeso na frente de 43 testemunhas da alta sociedade poderia gerar comentários negativos devastadores para a reputação impecável do restaurante, mas também compreendia com clareza absoluta que desagradar três jovens milionários influentes e conhecidos na cidade poderia custar não apenas seu emprego bem remunerado, mas também sua carreira inteira na área de gastronomia de luxo. Era um dilema moral e profissional impossível para um homem simples e trabalhador, que dependia completamente daquele salário para sustentar a esposa doente na Itália, os dois filhos universitários em Roma, e a mãe idosa que morava sozinha numa pequena cidade na região da Toscana.
Giuseppe engoliu em seco, ajustou discretamente a gravata de seda importada e se dirigiu ao homem que não reconhecia como o poderoso Francisco Ribeiro. Senhor, Giuseppe disse com a educação profissional refinada ao longo de décadas, atendendo personalidades importantes, sua voz traindo apenas um ligeiro tremor de ansiedade. Posso ajudá-lo em alguma coisa específica? Talvez o senhor tenha se confundido de endereço? A voz do maître carregava uma mistura perigosa de cordialidade forçada e impaciência mal disfarçada. Giuseppe conhecia os protocolos rígidos do estabelecimento de cor e salteado. Qualquer situação que pudesse perturbar o ambiente sofisticado ou causar desconforto aos clientes pagantes deveria ser resolvida com máxima discrição e eficiência. O Bela Vista não era apenas um restaurante, era um santuário exclusivo onde a elite se reunia para fazer negócios milionários, celebrar conquistas políticas e sociais, conspirar sobre o futuro econômico do país, longe dos olhares curiosos da plebe e da imprensa investigativa. A presença de qualquer elemento que não pertencesse àquele universo fechado representava uma ameaça direta ao delicado equilíbrio social que mantinha o negócio funcionando como uma máquina de fazer dinheiro. Giuseppe havia testemunhado ao longo dos anos situações similares, sempre resolvidas com a remoção silenciosa e eficiente dos indesejados, sem alarde, sem constrangimentos desnecessários, sem repercussões negativas para ninguém envolvido no processo de exclusão social. Alguém precisa chamar a segurança particular imediatamente. Eduardo Castilho gritou entre risos histéricos e doentios, ainda mantendo o smartphone apontado para Francisco como se fosse uma arma carregada de humilhação digital. Esse velho pode estar sofrendo de Alzheimer em estágio avançado, demência senil grave, pode representar perigo real para todos os outros clientes do restaurante. Imaginem só o escândalo se ele sair correndo pelado pelo salão gritando obscenidades e perturbando nosso jantar civilizado. Os três amigos se curvaram literalmente de tanto rir, apoiando as mãos nas mesas de mogno para não caírem das cadeiras estofadas em couro legítimo, como se a possibilidade de um idoso sofrer de uma doença degenerativa terrível fosse a comédia mais hilária e refinada que já haviam presenciado em suas vidas privilegiadas e vazias de significado real. Para aqueles jovens mimados, o sofrimento alheio era entretenimento de primeira qualidade, fonte inesgotável de diversão gratuita e conteúdo viral para suas redes sociais. Francisco Ribeiro deu um passo hesitante e trôpego para dentro do restaurante, sentindo as pernas tremerem violentamente, não pela idade fingida que interpretava com perfeição teatral, mas pela dor emocional devastadora que se espalhava pelo peito, como ácido corrosivo derretendo seus órgãos internos. Havia planejado meticulosamente aquele teste por semanas inteiras de preparação obsessiva, contratou o melhor especialista em caracterização teatral de São Paulo, gastou milhares de reais em roupas, acessórios e produtos de maquiagem para criar o disfarce mais convincente possível, estudou durante horas os gestos, a postura, a voz trêmula e os maneirismos específicos de como um idoso desorientado se comportaria em público. Francisco havia ensaiado cada movimento na frente do espelho do banheiro de sua mansão, praticou a caminhada insegura, treinou as expressões faciais de confusão e desamparo, memorizou as falas que soariam naturais na boca de um velhinho perdido procurando ajuda. Mas absolutamente nada no mundo, nenhum curso de teatro, nenhuma preparação psicológica, nenhuma fantasia mental dos piores cenários possíveis, poderia tê-lo preparado para testemunhar e vivenciar na própria carne a crueldade coletiva sistemática que seus olhos presenciavam naquele momento histórico. Ali estava seu próprio filho, seu sangue, sua carne, seu único herdeiro, sua maior esperança e seu maior orgulho, liderando uma humilhação pública brutal e coordenada contra o homem que havia dedicado cada segundo dos últimos 32 anos tentando transformá-lo num ser humano decente, generoso, compassivo e íntegro. Francisco se lembrou das noites em claro que passou ao lado da cama, quando Rodrigo era criança e ficava doente, dos finais de semana sacrificados para levá-lo a parques, cinemas e viagens educativas, dos milhões de reais investidos na melhor educação particular disponível no país. Eu só queria um copo d'água gelada, por favor. Francisco murmurou com voz trêmula e quebradiça, interpretando com perfeição absoluta o papel de idoso confuso e desorientado que havia ensaiado exaustivamente.
Minha neta querida disse que me esperaria aqui neste endereço para jantar juntos, mas acho que me confundi de lugar. Ele deixou a voz embargada tremer de forma natural e convincente. Permitiu que os olhos vagassem pelo ambiente luxuoso com expressão perdida e assustada. Fez com que as mãos rugosas procurassem apoio constante na bengala de madeira barata, como única âncora de segurança num mundo hostil e incompreensível. Francisco observou atentamente as reações das pessoas ao redor, catalogando mentalmente cada expressão facial, cada gesto de aprovação ou desaprovação, cada risinho cúmplice ou suspiro constrangido. Estava coletando dados preciosos sobre a natureza humana em seu estado mais primitivo e revelador, documentando para sempre em sua memória como a riqueza e os privilégios podem transformar pessoas em monstros sem coração nem consciência moral. Água! Rodrigo Ribeiro berrou teatralmente como ator experiente dominando o palco, levantando-se da cadeira com gestos amplamente dramáticos calculados para máximo impacto visual. Você realmente acha que aqui é posto de saúde público gratuito? Velhote completamente gagá e perdido? Aqui é restaurante fino para gente de primeira classe, gente importante que move a economia do país, gente que realmente importa para o funcionamento da sociedade. Cada copo de água mineral importada dos Alpes suíços custa mais que sua aposentadoria miserável paga pelo governo incompetente. Rodrigo gesticulava amplamente com os braços, movimentando-se pelo espaço entre as mesas, como um diretor de teatro apresentando sua obra-prima para a plateia seleta, garantindo que todos os presentes no restaurante acompanhassem atentamente sua performance cruel e refinada de humilhação social sistemática. Ele havia transformado a dor de um ser humano indefeso em espetáculo de entretenimento para consumo dos ricos entediados que precisavam de emoções fortes para temperar suas vidas vazias de significado real. Você está vendo isso, gente? Rafael Montenegro gritou eufórico, batendo palmas entusiasmado como se estivesse assistindo ao melhor show da Broadway numa noite de estreia com celebridades. É absolutamente hilário demais, surreal, melhor que qualquer comédia que já assisti na televisão ou no cinema. Olhem só a cara de totalmente confuso, perdido e patético do velhote gagá, tentando entender onde está. Rafael sempre fora reconhecido como o mais cruel e sádico dos três amigos, desde os tempos do colégio particular mais caro e exclusivo de São Paulo. Era invariavelmente ele quem sugeria as brincadeiras mais perversas e humilhantes contra os colegas de famílias menos abastadas, quem organizava torturas psicológicas refinadas contra funcionários da escola, apenas por diversão doentia, quem inventava métodos sofisticados de causar sofrimento emocional em pessoas indefesas, que não podiam revidar sem sofrer retaliações ainda piores. Rafael Montenegro possuía uma capacidade única e perturbadora de identificar exatamente onde pressionar para causar máxima dor emocional em suas vítimas indefesas. Durante a adolescência no colégio mais caro de São Paulo, ele havia desenvolvido métodos refinados de tortura psicológica que deixavam marcas invisíveis mas permanentes na alma de quem tinha a infelicidade de cruzar seu caminho. Agora, aos 32 anos, com acesso a recursos financeiros ilimitados e influência social que o tornava praticamente intocável, Rafael havia elevado sua crueldade a um nível artístico e sistemático que impressionava até mesmo seus amigos acostumados com excessos. Gente, isso já tem mais de 100 mil visualizações em menos de 10 minutos. Eduardo Castilho anunciou eufórico e ofegante, balançando o smartphone como se fosse um troféu conquistado em batalha épica. Os comentários estão simplesmente hilários, pessoal está amando o show. Expulsa esse velho fedido imediatamente. Chama a polícia militar para remover o indigente. Vovô com Alzheimer perdido no lugar completamente errado. Ele lia os comentários maldosos em voz alta, com a empolgação doentia de quem acabara de descobrir uma fonte inesgotável de ouro, transformando cada mensagem cruel dos seguidores anônimos em combustível para alimentar ainda mais humilhação sistemática e coordenada. Eduardo Castilho havia construído sua carreira digital inteiramente baseada na exploração do sofrimento alheio, criando um império de conteúdo viral que gerava milhões de visualizações mensais através da documentação obsessiva de situações humilhantes envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade. Seu canal no YouTube tinha mais de 2 milhões de inscritos sedentos por entretenimento baseado na desgraça alheia, uma audiência fiel que consumia religiosamente cada vídeo novo como droga viciante que alimentava seus instintos mais primitivos e cruéis.
Francisco Ribeiro sentiu lágrimas quentes e salinas queimarem atrás dos olhos cansados e envelhecidos artificialmente pela maquiagem teatral. Durante 75 anos de existência intensa e trabalhosa, havia enfrentado humilhações devastadoras quando era jovem, pobre e indefeso nas ruas hostis de São Paulo. Patrões sádicos e racistas que o tratavam literalmente como lixo humano descartável. Clientes preconceituosos que cuspiam em sua comida e xingavam sua família. Policiais corruptos e violentos que o expulsavam brutalmente de lugares públicos por perturbar a falsa ordem social estabelecida pela elite dominante. Francisco havia lutado bravamente contra preconceitos desumanos e sistemáticos, havia suado sangue puro e derramado lágrimas de desespero para construir sua fortuna gigantesca centavo por centavo, havia enfrentado décadas de discriminação social e econômica com dignidade e determinação inabaláveis. Mas nunca, nem nos pesadelos mais sombrios e aterrorizantes que assombravam suas madrugadas insones, jamais imaginou que um dia seria humilhado publicamente, sistematicamente destroçado pelo próprio filho amado, o menino que havia criado com tanto carinho, dedicação e sacrifício pessoal. Uma lembrança especialmente dolorosa atravessou sua mente como relâmpago incandescente queimando neurônios. Rodrigo tinha apenas 8 anos de idade quando encontraram um cachorro vira-lata atropelado, agonizando na calçada suja de uma avenida movimentada. Francisco parou o Mercedes imediatamente, ignorando os buzinados impacientes dos motoristas engarrafados atrás, desceu do carro e pegou o animal ferido no colo com cuidado infinito, manchando o terno caro com sangue e lama sem hesitar nem por um segundo. Levou o bichinho diretamente ao veterinário mais caro e conceituado da cidade. Pagou cirurgia de emergência que custou R$5.000, medicamentos importados, internação em UTI animal, fisioterapia canina, todos os procedimentos necessários para salvar uma vida que a sociedade considerava descartável e sem valor. Rodrigo havia perguntado com inocência infantil genuína e tocante: "Por que você está gastando tanto dinheiro nosso com um bicho que nem é nosso, papai? Não seria melhor usar esse dinheiro para comprar brinquedos ou viajar para a Disney?" Francisco havia se ajoelhado na altura dos olhos do filho, segurado suas mãozinhas pequenas com um infinito carinho paternal e respondido com voz embargada pela emoção: "Porque quando temos o poder de ajudar alguém que está sofrendo e escolhemos deliberadamente não ajudar meu filho querido, nós nos tornamos cúmplices diretos e responsáveis pelo sofrimento existente no mundo. Nossa riqueza não nos dá o direito de ignorar a dor alheia. Pelo contrário, nos dá a obrigação moral de aliviá-la sempre que possível." Agora, 24 anos depois daquela lição preciosa sobre compaixão e responsabilidade social, Francisco via com horror indescritível que suas palavras cuidadosas nunca haviam sido verdadeiramente compreendidas, internalizadas ou praticadas pelo coração do menino, que se transformara num homem cruel e insensível. Todas aquelas conversas sobre empatia, todos aqueles exemplos práticos de generosidade, todos aqueles ensinamentos sobre tratarmos cada ser humano com dignidade e respeito, haviam sido completamente desperdiçados, jogados fora como lixo inútil por uma mente corrompida pela riqueza fácil e pelos privilégios imerecidos. "Você sabe de uma coisa, vovô patético?" Rodrigo Ribeiro disse, caminhando teatralmente em direção a Francisco, com passos calculados e dramáticos, cada movimento coreografado para máximo impacto visual e emocional. "Eu vou te dar uma lição importante sobre como funciona o mundo real, sobre hierarquia social, sobre quem manda e quem obedece nesta cidade. Vou te ensinar o lugar que pessoas como você ocupam na sociedade civilizada e moderna." Rodrigo movimentava-se pelo espaço entre as mesas como ator experiente dominando o palco principal. Sua voz potente ecoava pelo salão, transformando cada cliente em espectador cativo de sua performance cruel. Ele havia descoberto o poder intoxicante de humilhar publicamente pessoas indefesas, a sensação viciante de exercer controle absoluto sobre o sofrimento alheio, o prazer sádico de se sentir superior através da degradação sistemática de outros seres humanos. Sua voz ecoava pelo salão de mármore e cristal, como a de um imperador romano decretando sentenças de morte para gladiadores derrotados na arena. Cada palavra era pronunciada com precisão teatral calculada, cada gesto amplificado para garantir que toda a plateia de elite acompanhasse atentamente o espetáculo de crueldade refinada que estava protagonizando com maestria diabólica.
Rodrigo tirou lentamente uma nota novinha de R$ 100 da carteira Hermès edição limitada, que havia custado R$ 8.000, um acessório de luxo que valia mais que o salário mensal de trabalhadores honestos. A carteira era feita de couro de crocodilo legítimo, costurada à mão por artesãos especializados na França, um símbolo de status que apenas os mais ricos podiam possuir. Ele segurou a cédula no alto como se fosse um troféu conquistado, garantindo que todos no restaurante vissem o dinheiro que estava prestes a transformar em instrumento de humilhação máxima, e jogou a nota no chão de mármore italiano polido, bem na frente dos pés trêmulos de Francisco. A cédula de R$ 100 flutuou lentamente pelo ar condicionado perfumado do restaurante, dançando graciosamente como folha seca no outono, antes de pousar delicadamente no piso gelado e impecável. O papel-moeda ficou ali, imóvel e acusador, representando muito mais que seu valor monetário. Era um símbolo da distância social abissal entre ricos e pobres, um emblema da arrogância humana, uma representação física do desprezo que os privilegiados sentem pelos desfavorecidos. Pega aí, velho inútil, e sai da nossa vista imediatamente, Rodrigo ordenou com voz imperial e autoritária que não admitia questionamentos. Compra uma marmita vagabunda na lanchonete da esquina e some completamente da vista de pessoas importantes que movem esta cidade e este país. Vai procurar teu lugar no mundo, que definitivamente não é aqui entre nós. O restaurante inteiro havia se transformado numa arena romana moderna, com 43 espectadores ricos assistindo fascinados ao espetáculo de degradação humana. Algumas pessoas filmavam discretamente com smartphones escondidos, outras sussurravam comentários entre si, mas a maioria observava em silêncio mórbido, hipnotizada pela crueldade sistemática que se desenrolava diante de seus olhos como entretenimento de primeira classe. Francisco Ribeiro olhou para a nota de R$ 100 caída no chão e sentiu que ali morria definitivamente tudo que havia construído como pai dedicado e amoroso. 75 anos de vida intensa, 50 anos de trabalho árduo e honesto, 32 anos devotados integralmente a criar e educar aquele filho. E tudo estava resumido agora a uma cédula jogada no piso como esmola para cachorro vadio. Aqueles R$ 100 representavam a falência completa de seus sonhos paternais, o atestado definitivo de seu fracasso como educador e exemplo moral. Agora você quer ou não quer que eu compartilhe com vocês o que realmente aconteceu quando Francisco saiu daquele restaurante? Porque o que vem pela frente vai mostrar que às vezes a dor mais profunda é exatamente o que precisamos para acordar e tomar as decisões mais difíceis da nossa vida. Se você está sentindo que sua família não te valoriza, se você já passou pela humilhação de ser tratado como menos importante por pessoas que deveriam te amar, eu sei exatamente como é essa dor que corta por dentro. Deixa aqui nos comentários me contando. Você já teve que tomar uma decisão radical para ensinar alguém que te ama a te valorizar de verdade? Quero ler cada história de vocês, porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinho nessa luta por respeito dentro da própria casa. Pega logo essa nota, velhote! Rafael Montenegro gritou batendo na mesa com violência suficiente para fazer toda a cristaleria balançar perigosamente. Ou você acha que é melhor que dinheiro? Acha que merece mais consideração que uma nota de R$ 100? Quem você pensa que é para hesitar diante de uma oportunidade dessas? Rafael sempre fora completamente incapaz de enxergar seres humanos como algo além de objetos para seu entretenimento pessoal, peças de um jogo cruel onde ele sempre ocupava a posição de jogador dominante e controlador absoluto. Vai logo, vovô Gagá. Eduardo incentivou ainda, filmando obsessivamente cada segundo da degradação. O público digital está esperando ansiosamente pelo final dessa performance. Já temos 150 mil visualizações em tempo real. Isso vai viralizar nas próximas horas e me dar pelo menos 50 mil inscritos novos no canal. Obrigado, velhinho. Você é uma estrela involuntária do entretenimento digital. Para Eduardo, tudo na vida era material para alimentar sua máquina insaciável de produção de conteúdo viral. Cada lágrima derramada, cada humilhação presenciada, cada momento de sofrimento humano representava oportunidade de monetização, chance de aumentar engagement, possibilidade de expandir sua audiência sedenta por crueldade alheia transformada em espetáculo digital consumível. Francisco se abaixou lentamente, cada movimento uma agonia física e emocional indescritível. Suas costas protestaram violentamente, não pela idade fingida que interpretava com perfeição teatral, mas pelo peso esmagador do desgosto que carregava como chumbo derretido no peito.
Suas articulações genuinamente doeram com a postura curvada. Seus músculos se contraíram em espasmos de tensão emocional. Sua respiração se tornou entrecortada pela ansiedade devastadora que tomava conta de todo o seu sistema nervoso. Pegou a nota de R$ 100 com mãos que tremiam descontroladamente de verdade agora, não pela caracterização teatral que havia ensaiado por semanas, mas pela dor real de pai, completamente destroçado, assistindo à morte moral do filho que tanto amara. A cédula estava gelada como o mármore onde havia pousado, úmida da condensação do ar-condicionado industrial, amassada pelas dobras que recebera ao flutuar pelo ar. Francisco assegurou como se fosse um documento oficial, atestando sua falência como educador, como se fosse uma certidão de óbito de todos os seus sonhos paternais. Quando se levantou com dificuldade exagerada pela interpretação, mas também genuína pela devastação emocional, olhou diretamente nos olhos escuros do filho. Por um segundo eterno, apenas um segundo que pareceu durar horas inteiras, Francisco viu um lampejo quase imperceptível de algo parecido com reconhecimento no olhar de Rodrigo. As sobrancelhas espessas se franziram ligeiramente, quase imperceptivelmente. A cabeça se inclinou alguns graus para o lado, como se alguma coisa familiar e distante ecoasse vagamente em sua memória adormecida. Os olhos de Rodrigo se estreitaram sutilmente, estudando os traços envelhecidos do rosto que estava diante dele. Por um instante microscópico, pareceu haver uma conexão elétrica, um reconhecimento primitivo e inconsciente, como se alguma parte profunda de seu subconsciente estivesse enviando sinais de alerta que a mente consciente se recusava a processar. Mas foi tão rápido, tão fugaz, tão facilmente descartável que poderia ter sido apenas imaginação desesperada de Francisco, tentando encontrar algum vestígio de humanidade, onde não existia mais nada além de crueldade refinada. Obrigado, meu senhor, Francisco murmurou baixinho, dobrando cuidadosamente a nota e guardando-a no bolso da camisa simples de algodão. Que Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Mesmo em meio à humilhação mais profunda e devastadora, mesmo sentindo o coração se despedaçar em milhões de fragmentos cortantes, ainda conseguiu encontrar forças sobrenaturais para desejar bênçãos sinceras ao filho que o destroçava publicamente. Essa capacidade de manter a dignidade moral mesmo diante da crueldade mais refinada era exatamente o que diferenciava Francisco de seus algozes. Enquanto eles se rebaixavam à condição de bestas selvagens, alimentando-se do sofrimento alheio, ele mantinha sua humanidade intacta, sua compaixão inalterada, sua capacidade de perdoar, preservada como chama eterna, que nenhuma tempestade consegue apagar. Agora some daqui imediatamente! Rodrigo berrou apontando imperiosamente para a porta de vidro blindado como imperador romano, expulsando escravos rebeldes do palácio. E não ouse jamais voltar aqui. Pessoas como você não são bem-vindas em lugares onde pessoas como nós respiram o mesmo ar. Vá procurar seu lugar na sarjeta, onde mendigos e fracassados como você pertencem por direito natural. A frase ecoou pelo restaurante como sentença final de Tribunal Supremo, como decreto imperial banindo súditos indesejados do reino dos bem-aventurados. Era mais que uma expulsão física, era uma declaração de guerra social, uma afirmação categórica da superioridade racial e econômica dos privilegiados sobre os desfavorecidos. Rodrigo havia transformado aquela cena numa demonstração pública de poder, numa afirmação brutal da hierarquia social que mantinha ricos no topo da pirâmide alimentar humana. Francisco caminhou lentamente em direção à saída de mármore polido, cada passo ecoando no silêncio tenso como batidas de martelo no caixão de todas as suas esperanças paternas. Os salões luxuosos, os lustres de cristal tcheco que custavam fortunas, as obras de arte impressionistas originais penduradas nas paredes, os móveis importados da Europa, tudo aquilo parecia zombar cruelmente dele agora. O ambiente que antes representava conquista e sucesso havia se transformado em cenário de sua maior derrota pessoal. Atrás dele, ouviu Eduardo gritar eufórico para a câmera. Isso aí, Rodrigo, mostra para esses velhos inúteis qual é realmente o lugar deles no mundo moderno. Ensina para essa gentalha como funciona a hierarquia social numa sociedade civilizada. Nas mesas ao redor, algumas pessoas balançavam a cabeça em desaprovação silenciosa, mas impotente, constrangidas pela cena que testemunhavam. Outras continuavam filmando discretamente, transformando sua humilhação em entretenimento viral, para compartilhar depois em grupos privados de WhatsApp, garantindo que sua degradação se espalhasse como vírus digital por toda a elite paulistana. Giuseppe Benedetti, o maître italiano,
Abriu a pesada porta de vidro com expressão profundamente constrangida e envergonhada, evitando cuidadosamente qualquer contato visual com Francisco. O homem que havia servido com reverência absoluta por 15 anos longos, agora o tratava como lixo humano que precisava ser removido discretamente antes que contaminasse o ambiente refinado com sua presença indesejada. Na porta, Francisco se virou uma última vez para observar a cena que deixava para trás. Rodrigo estava de volta à mesa de mogno, rindo histericamente com os amigos cruéis, contando detalhadamente para os comparsas como havia resolvido brilhantemente o problema do velho inconveniente que ousara perturbar seu jantar sofisticado. Os três brindavam com champanhe de R$ 2.000 a garrafa, comemoravam entusiasmados a humilhação que haviam imposto coletivamente a um ser humano indefeso, como se fosse vitória esportiva conquistada em final de campeonato mundial. "Cara, você é realmente demais", Rafael dizia levantando a taça de cristal em direção ao teto. "Esse velho mendigo nunca mais vai esquecer o dia em que tentou se meter com pessoas do nosso nível social. Aprendeu uma lição valiosa sobre hierarquia e respeito que vai levar para o túmulo." 200.000 visualizações e subindo. Eduardo anunciava eufórico mostrando a tela do smartphone para os amigos. "Isso vai me render pelo menos 50.000 inscritos novos até amanhã de manhã. Obrigado, vovô Gagá. Você foi o melhor ator coadjuvante involuntário que eu poderia desejar para meu canal." Bianca tentava sorrir e participar da celebração, mas Francisco conseguiu captar nos olhos dela uma mistura complexa de alívio por ter terminado e desconforto genuíno pela crueldade que acabara de presenciar. Ela sabia intuitivamente que havia testemunhado algo profundamente errado e perturbador, mas também sabia que confrontar Rodrigo sobre seus métodos significaria colocar em risco a vida luxuosa e confortável que tanto amava e da qual havia se tornado completamente dependente. Francisco saiu do restaurante Bela Vista, carregando muito mais que a humilhação pública que acabara de sofrer. Levava consigo a certeza devastadora de que havia falhado completamente como pai, como educador, como exemplo moral. O homem que entrara naquele estabelecimento 2 horas antes ainda alimentava esperanças secretas de descobrir algum vestígio de humanidade no coração do filho. O homem que agora caminhava pelas calçadas desertas da madrugada sabia com certeza absoluta que havia criado um monstro irreversível. Caminhou 3 quadras inteiras até onde havia estacionado o Mercedes Classe S blindado, um carro que custava mais de R$ 500.000 e que normalmente o fazia sentir orgulho pela conquista material. Naquela madrugada gelada de quinta-feira, o veículo de luxo parecia apenas mais um objeto vazio e sem significado, um símbolo hollow de sucesso financeiro que não conseguira comprar o mais importante de todos os tesouros, o caráter íntegro de um filho. Entrou no banco de couro aquecido e por vários minutos permaneceu imóvel, respirando profundamente o ar perfumado do interior climatizado, tentando processar emocionalmente tudo o que acabara de vivenciar. Suas mãos ainda tremiam descontroladamente quando tirou cuidadosamente o disfarce que havia usado com tanta esperança e expectativa. A peruca grisalha, os óculos embaçados, a bengala de madeira barata, as roupas simples de loja popular, tudo foi removido lentamente, como se fossem camadas de uma cebola sendo descascada, para revelar a verdade dolorosa escondida no centro. Em 15 minutos meticulosos, transformou-se novamente no empresário Francisco Ribeiro, dono de uma das maiores fortunas da cidade. Vestiu o terno italiano de R$ 3.000 que guardara cuidadosamente no banco traseiro, ajustou a gravata de seda importada, penteou os cabelos grisalhos naturais, calçou os sapatos de couro legítimo feitos sob medida. Por fora, voltara a ser o magnata respeitado e temido no mundo dos negócios. Por dentro, permanecia o pai completamente destroçado que acabara de descobrir ter criado um demônio. Pegou o celular de última geração e ligou com mãos trêmulas para Dr. Alberto Mendes, seu advogado pessoal e conselheiro jurídico há 20 anos. Eram 2 horas e 15 minutos da madrugada, mas Francisco sabia que Alberto atenderia na primeira chamada. Homens na posição dele não tinham horário comercial para emergências que envolviam fortunas de R$ 50 milhões. Dr. Mendes é o Francisco, disse com voz controlada, mas carregada de uma frieza metálica que Alberto nunca havia escutado antes em 2 décadas de relacionamento profissional. Preciso que você prepare documentos jurídicos urgentes ainda esta madrugada. Vou deserdar meu filho completamente. Tudo, cada centavo, cada propriedade, cada ação da empresa, cada bem móvel e imóvel. Francisco,
Alberto respondeu instantaneamente, a voz ainda embargada pelo sono, mas já completamente desperta diante da magnitude da decisão anunciada. Você tem certeza absoluta disso? Isso é completamente irreversível pelos próximos 5 anos. Estamos falando de 50 milhões de reais sendo redistribuídos integralmente. Tenho certeza mais absoluta que já tive de qualquer coisa em 75 anos de existência. Francisco respondeu sem hesitação, nem tremor na voz. E Dr. Mendes, prepare também documentos complementares para transferir Rodrigo imediatamente para a posição operacional mais baixa da empresa. Entregador de comida, salário mínimo nacional, sem carro corporativo, sem cartão de crédito empresarial, sem benefícios adicionais. Ele vai descobrir pela primeira vez na vida o que significa trabalhar honestamente para sobreviver. Do outro lado da linha telefônica, o advogado experiente engoliu em seco com dificuldade. Conhecia Francisco Ribeiro há 2 décadas completas e jamais o havia escutado falar com aquela frieza glacial, aquela determinação inabalável, aquela crueldade calculada que contrastava violentamente com sua personalidade naturalmente generosa e paterna. Alguma coisa extraordinariamente grave havia acontecido naquela noite para provocar uma transformação tão radical e definitiva. E os 50 milhões, Francisco? Para onde especificamente você quer direcionar toda essa fortuna? Alberto perguntou, já mentalizando a complexidade jurídica e tributária da operação que teria que executar nas próximas horas. Francisco olhou através da janela blindada do Mercedes, observando pessoas em situação de rua procurando comida em lixeiras próximas a uma lanchonete que funcionava 24 horas. Homens e mulheres de diferentes idades, todos invisíveis para a sociedade que os havia descartado como lixo humano. Vamos criar uma fundação dedicada a idosos abandonados pela família, para pessoas que a sociedade trata como meu filho me tratou hoje. Vamos dar dignidade para quem perdeu a esperança de viver com respeito. Francisco Ribeiro desligou o celular e permaneceu por longos minutos, sentado no banco de couro do Mercedes, respirando profundamente o ar-condicionado, enquanto processava a magnitude das decisões que acabara de tomar. Em uma única ligação telefônica de 5 minutos, havia destruído completamente o futuro financeiro do filho e, simultaneamente, criado o maior projeto social da história de sua família. 50 milhões de reais redirecionados em questão de horas, uma fortuna inteira transferida de um jovem cruel para milhares de idosos abandonados que precisavam de dignidade e esperança. O silêncio da madrugada paulistana era quebrado apenas pelo ronco distante dos poucos carros que transitavam pelas avenidas vazias e pelo ruído suave do motor do Mercedes em funcionamento. Francisco observou através do para-brisa blindado as luzes amareladas dos postes iluminando ruas desertas, pensando em quantas vezes havia dirigido por aquelas mesmas avenidas, sentindo-se orgulhoso do império que construíra, do filho que educara, do futuro brilhante que imaginara para sua família. Agora tudo havia desmoronado como castelo de cartas atingido por furacão devastador. Às 7 horas da manhã seguinte, sexta-feira, Rodrigo Ribeiro acordou em sua cobertura de 400 metros quadrados nos jardins, com uma ressaca brutal que parecia ter sido forjada no próprio inferno. Sua cabeça latejava com dores que pulsavam em sincronismo com as batidas descompassadas do coração acelerado, sua boca estava seca como o deserto do Saara, seus olhos ardiam como se tivessem sido esfregados com areia grossa. A última lembrança clara que tinha da noite anterior era estar brindando com Rafael e Eduardo no Bela Vista, comemorando a humilhação épica que haviam imposto aquele velho mendigo patético que ousara perturbar seu jantar refinado. Rodrigo se arrastou até o banheiro da suíte master, seus pés descalços afundando no carpete persa que custara 15 mil reais o metro quadrado. Passou pela closet climatizada onde roupas de grife no valor de 200 mil reais estavam organizadas por cores e estações. Ignorou completamente a vista panorâmica da cidade que se estendia além das janelas do piso ao teto. Tomou um banho gelado na ducha italiana, com acabamentos em mármore Carrara, tentando lavar a sensação pegajosa do álcool que ainda circulava em seu sistema circulatório como veneno líquido. Enquanto se vestia com uma camisa de linho italiano,
que valia mais que um carro popular e uma calça de alfaiataria que custara R$ 3.000, Rodrigo sorriu satisfeito, lembrando-se da performance teatral da noite anterior. O vídeo de Eduardo já devia ter viralizado completamente nas redes sociais, gerando milhões de visualizações e comentários hilários sobre o velhote perdido que tentara se meter com pessoas de sua classe social. Era exatamente o tipo de entretenimento que a elite adorava consumir. Humilhação refinada servida como aperitivo digital para acompanhar o café da manhã. A campainha da cobertura tocou às 7h45 da manhã, um som melodioso e sofisticado que ecoou pelos 500 metros quadrados de área interna, como sinos de catedral, anunciando missa matinal. Rodrigo franziu o senho irritado. Não esperava visitas tão cedo, principalmente numa sexta-feira, quando costumava dormir até meio-dia para se recuperar das baladas da quinta-feira. Caminhou descalço pelo piso de madeira nobre importada do Canadá, até o interfone de vídeo instalado na parede da sala de estar, decorada com obras de arte originais, que valiam mais que apartamentos inteiros em bairros de classe média. Na tela de alta definição, viu 2 homens de terno escuro e gravata conservadora, ambos carregando pastas de couro e expressões sérias que contrastavam com a manhã ensolarada de São Paulo. Um deles, um senhor de meia idade com bigode grisalho, ele reconheceu imediatamente como o Dr. Alberto Mendes, advogado pessoal da família há mais de 2 décadas. O outro era um homem mais jovem que parecia ser assistente ou estagiário do escritório jurídico. Dr. Mendes? Rodrigo disse no interfone, sua voz ainda rouca pelos excessos da noite anterior. Que surpresa inesperada. O senhor não marcou horário? Aconteceu alguma coisa grave na empresa? Algum problema legal que precisa ser resolvido urgentemente? Bom dia, Rodrigo. Dr. Alberto respondeu com formalidade incomum que deveria ter servido como primeiro sinal de alerta para qualquer pessoa minimamente atenta. Preciso falar pessoalmente com você sobre assuntos de extrema importância e urgência. São questões que não podem ser discutidas por telefone, nem adiadas para outro momento. Posso subir? Rodrigo apertou o botão que liberava o acesso ao elevador privativo da cobertura, ainda sem imaginar que os próximos 15 minutos destruiriam completamente sua vida de privilégios e luxos. Correu rapidamente até o quarto para calçar sapatos italianos feitos sob medida e borrifar perfume francês que custava R$ 500 o frasco, querendo causar boa impressão no advogado da família, mesmo numa reunião improvisada de sexta-feira pela manhã. Quando o Dr. Alberto Mendes entrou na cobertura acompanhado do assistente, Rodrigo percebeu imediatamente que algo estava extraordinariamente errado. O advogado que conhecia desde criança, sempre cordial e sorridente, agora o observava com expressão grave e distante, como se estivesse olhando para um estranho inconveniente. Não havia cumprimentos calorosos, abraços paternais ou piadas familiares que costumavam marcar seus encontros. Apenas formalidade gelada e profissional que cortava o ambiente como lâmina afiada. Dr. Mendes, sente-se, por favor, Rodrigo disse, indicando o sofá de couro italiano que custara R$ 40.000, tentando manter a cordialidade apesar do clima tenso que pairava no ar-condicionado. Posso oferecer café expresso, suco natural, água importada? Minha empregada pode preparar qualquer coisa que desejar. Obrigado, mas vamos direto ao assunto. Doutor. Alberto respondeu secamente, abrindo a pasta de couro e retirando um envelope lacrado que parecia conter documentos oficiais de extrema importância. Rodrigo, por determinação expressa de seu pai, Francisco Ribeiro, preciso entregar pessoalmente estes documentos jurídicos que alteram completamente sua situação patrimonial e profissional a partir desta data. O advogado estendeu o envelope com a mesma expressão que um juiz usaria para entregar uma sentença de morte. Rodrigo pegou o papel com mãos ligeiramente trêmulas, ainda sem compreender a gravidade absoluta do que estava prestes a descobrir. O envelope era pesado, continha múltiplas páginas de documentação legal, timbres oficiais, carimbos cartoriais, todas as formalidades necessárias para tornar irreversível qualquer decisão que seu conteúdo representasse. Quando abriu o lacre e retirou os documentos, as primeiras palavras que leu foram como socos certeiros no estômago: processo de deserdação total e irreversível e alteração de regime patrimonial familiar. Rodrigo sentiu as pernas ficarem bambas.
Precisou se apoiar no encosto do sofá italiano para não desabar completamente no piso de madeira nobre. Suas mãos começaram a tremer descontroladamente enquanto seus olhos percorriam frases que pareciam ter sido escritas em idioma alienígena. Pai, o que diabos significa isso? Rodrigo berrou jogando os papéis sobre a mesa de centro de vidro temperado, onde pousavam como evidências de um crime hediondo. Ele não pode estar falando sério sobre essa loucura absurda. É algum tipo de estratégia fiscal complicada? Alguma manobra jurídica para evitar impostos que eu não estou entendendo corretamente? Doutor. Alberto olhou diretamente nos olhos de Rodrigo com a compaixão gelada de um médico, comunicando o diagnóstico terminal para paciente desenganado. Rodrigo, seu pai está completamente sério e determinado. Você foi oficialmente deserdado de toda a fortuna familiar. Cada centavo, cada propriedade, cada ação da empresa, cada bem móvel e imóvel foi transferido para uma fundação beneficente que será criada especificamente para atender idosos abandonados pelas próprias famílias. As palavras ecoaram pela cobertura luxuosa como tiros de canhão explodindo em campo de batalha. Rodrigo sentiu o mundo girar violentamente ao seu redor, como se tivesse sido pego no centro de um tornado que destrói tudo em seu caminho. 50 milhões de reais, uma fortuna que poderia sustentar 1000 famílias por décadas inteiras, havia evaporado de sua vida em questão de horas enquanto dormia ressacado e inconsciente. Mas isso é impossível, doutor. Mendes, Rodrigo gaguejou passando as mãos nervosamente pelos cabelos perfeitamente cortados em salão de beleza, que cobrava 500 reais por sessão. Eu sou filho único, herdeiro legítimo, tem leis que me protegem. Não existe deserdação total no Brasil. Sempre fica a legítima. O senhor sabe disso melhor que ninguém. Normalmente você estaria correto. Dr. Alberto explicou pacientemente, como professor dando aula para aluno particularmente lento. Mas seu pai utilizou todos os mecanismos legais disponíveis para contornar essas proteções. Transferiu os bens para a pessoa jurídica antes da abertura do processo sucessório, criou estruturas societárias complexas, utilizou instrumentos de planejamento patrimonial que tornam a deserdação efetivamente total e irreversível pelos próximos 5 anos. Rodrigo começou a andar de um lado para outro da sala, seus passos ecoando nervosamente sobre o piso importado, gesticulando com as mãos como maestro regendo sinfonia do desespero. A vista panorâmica da cidade que sempre lhe dera a sensação de poder e superioridade agora parecia zombar cruelmente dele. Todos aqueles prédios, todas aquelas pessoas, todo aquele movimento econômico continuaria existindo normalmente, enquanto sua vida desmoronava como prédio atingido por demolição controlada. Mas por quê? Ele gritou, sua voz ecoando pelos 400 metros quadrados como lamento de animal ferido. Eu sempre fui um bom filho, sempre cuidei dos negócios, nunca me meti em confusões sérias. Por que meu pai faria uma loucura dessas comigo? Que motivo ele poderia ter para me destruir financeiramente? Dr. Alberto trocou um olhar significativo com o assistente antes de responder, como se estivessem compartilhando algum conhecimento privilegiado que Rodrigo não possuía. Ele mencionou algo sobre um teste que você teria falhado categoricamente. Um teste de caráter que revelou aspectos preocupantes de sua personalidade. Disse que foi a noite mais decepcionante de sua vida como pai e que não poderia deixar 50 milhões de reais nas mãos de alguém que considera moralmente corrupto. Teste? Que teste? Rodrigo perguntou genuinamente confuso, vasculhando desesperadamente sua memória recente em busca de alguma situação que pudesse ter desencadeado reação tão drástica do pai. Ontem à noite eu jantei no Bela Vista com Rafael e Eduardo. Foi uma noite normal como qualquer outra. Não houve nenhum teste, nenhuma situação especial, nada que justificasse essa insanidade. O advogado suspirou profundamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo doloroso que preferia manter guardado para sempre. Rodrigo, seu pai se disfarçou de idoso necessitado e foi ao restaurante onde sabia que você estaria jantando. Ele queria testar sua reação diante de uma pessoa vulnerável pedindo ajuda. Queria ver se você demonstraria compaixão, generosidade, humanidade básica. A revelação atingiu Rodrigo como raio caindo em campo aberto durante tempestade violenta. Suas pernas finalmente cederam e ele desabou no sofá italiano, o rosto ficando pálido como papel ofício. A memória da noite anterior começou a se reorganizar em sua mente como quebra-cabeça macabro, montando uma imagem horrível
que ele não queria ver completa. O velho mendigo no restaurante murmurou com voz quase inaudível, os olhos arregalados em horror crescente. Aquele velho que nós humilhamos, que eu tratei como lixo, que obriguei a pegar dinheiro do chão como cachorro, era meu pai o tempo todo assistindo cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada risada maldosa. Rodrigo enterrou o rosto nas mãos, finalmente compreendendo a magnitude absoluta de seu erro. Não havia sido apenas cruel com um estranho indefeso, havia cuspido na cara do próprio pai sem saber, havia transformado o homem que lhe dera tudo em espetáculo de humilhação para entretenimento de amigos ricos e seguidores digitais, sedentos por crueldade alheia. Era traição de proporções bíblicas, uma violação tão profunda dos laços familiares que não existiam palavras adequadas para descrevê-la. Dr. Mendes observou a deterioração psicológica de Rodrigo com mistura de pena profissional e satisfação moral discreta. Havia conhecido aquele menino desde os 5 anos de idade, acompanhara sua transformação gradual de criança doce em jovem adulto arrogante e insensível, testemunhara inúmeras ocasiões onde Rodrigo demonstrara desprezo casual por pessoas menos afortunadas. De certa forma, aquele momento representava a justiça kármica finalmente sendo servida depois de décadas de arrogância impune. E tem mais, Dr. Alberto continuou inexoravelmente, como carrasco cumprindo todas as etapas da execução. Você também foi transferido para uma posição operacional na empresa. A partir de segunda-feira, trabalhará como entregador de comida com salário mínimo nacional, sem carro corporativo, sem cartão de crédito empresarial, sem qualquer benefício adicional. Seu pai disse que é hora de você descobrir o que significa trabalhar honestamente para sobreviver. Entregador, Rodrigo repetiu a palavra como se fosse um palavrão em idioma desconhecido. Eu, com MBA em administração pela melhor universidade do país, dirigindo Ferrari que vale R$500 mil, vou trabalhar como entregador de marmita pedalando bicicleta pelas ruas? Isso é humilhação pública, vingança desproporcional, crueldade planejada. Dr. Alberto fechou a pasta de couro com um movimento definitivo, como juiz encerrando o julgamento após sentença proferida. Rodrigo, são os termos não negociáveis estabelecidos por seu pai. Você tem 2 opções simples: aceitar as condições e trabalhar como entregador por período determinado, demonstrando mudança genuína de caráter, ou rejeitar completamente e descobrir o que significa viver na rua sem qualquer apoio financeiro familiar. Onde vou morar? Rodrigo perguntou com voz derrotada, olhando ao redor da cobertura que deixaria de ser sua em questão de horas. Como vou sobreviver com salário mínimo numa cidade onde um jantar no restaurante que frequento custa mais que isso? O assistente de Dr. Alberto entregou uma chave simples e um papel com endereço rabiscado à mão. Apartamento de 1 quarto na zona leste da cidade. Aluguel de R$800 mensais será descontado diretamente do seu salário de R$1.400. Sobrarão R$600 por mês para alimentação, transporte e despesas pessoais. Bem-vindo ao mundo real, onde 90% dos brasileiros aprenderam a viver com dignidade. Rodrigo pegou a chave como se fosse brasa ardente queimando suas mãos macias que nunca haviam conhecido trabalho braçal. R$600 mensais para sobreviver numa metrópole cara como São Paulo parecia quantia absolutamente impossível e irreal. Sua conta mensal no barbeiro custava mais que isso. Seus sapatos custavam 5 vezes esse valor. Uma única refeição nos restaurantes que frequentava facilmente ultrapassava esse orçamento inteiro. E meus amigos? Ele perguntou pateticamente, como criança abandonada procurando por familiares conhecidos. Rafael, Eduardo, toda a nossa turma, eles vão me ajudar até eu resolver essa situação com meu pai. Tenho amizades sólidas construídas ao longo de décadas. Doutor. Alberto sorriu com crueldade involuntária, como se estivesse prestes a destruir a última ilusão ingênua de uma mente que se recusava a aceitar a realidade brutal. Rodrigo, seus amigos, só gostavam do seu dinheiro, da sua posição social, dos luxos que você proporcionava. Agora que você não tem mais nada para oferecer, vai descobrir rapidamente o que são amizades verdadeiras versus relacionamentos de conveniência. Como se o universo estivesse conspirando para provar o ponto do advogado, o celular de Rodrigo tocou naquele exato momento. Era Rafael Montenegro, provavelmente ligando para continuar rindo da humilhação épica que haviam imposto ao mendigo na noite anterior, ou para planejar as baladas do final de semana, onde gastariam milhares de reais em bebidas importadas e diversão cara. Rafael, cara, você não vai acreditar no que está acontecendo. Rodrigo atendeu desesperadamente, agarrando-se ao telefone como um náufrago se agarra à tábua de salvação no meio do oceano. Meu pai enlouqueceu completamente.
Me deserdou por causa daquele episódio idiota com o velho ontem. Preciso da sua ajuda para resolver essa loucura. Cara, você está falando sério? Rafael respondeu do outro lado da linha, sua voz demonstrando incredulidade genuína misturada com algo que soava perigosamente parecido com diversão. Seu pai realmente te deserdou por causa de um mendigo qualquer? Isso é hilário demais, melhor que qualquer comédia da televisão. A risada que se seguiu foi como punhal sendo cravado no peito de Rodrigo. Seu melhor amigo desde a infância estava literalmente rindo de sua desgraça, transformando seu sofrimento em entretenimento pessoal, da mesma forma que haviam feito com o idoso no restaurante. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. Ele finalmente estava experimentando na própria pele o que significava ser objeto de diversão para pessoas supostamente próximas. Rafael, escuta, estou falando sério. Preciso de ajuda real. Rodrigo insistiu, sua dignidade evaporando como água em deserto escaldante. Posso ficar na sua casa por alguns dias até resolver essa situação? Você sabe que faria o mesmo por você em circunstâncias similares. O silêncio que se seguiu durou longos segundos eternos, preenchido apenas pela respiração desconfortável do outro lado da linha. Quando Rafael finalmente falou, suas palavras foram como certidão de óbito da amizade que Rodrigo acreditava ser indestrutível. Olha, cara, nossa amizade sempre foi baseada no estilo de vida que compartilhávamos. Você sabe disso, Rafael disse com frieza calculada que contrastava violentamente com décadas de camaradagem superficial. Sem ofensa, mas um cara falido não se encaixa no nosso círculo social. Quando você resolver essa briga familiar e voltar a ter grana, me liga. Até lá, melhor não aparecer nos nossos rolês. A ligação foi encerrada brutalmente, deixando Rodrigo olhando para o telefone como se fosse cobra venenosa que acabara de picá-lo. 30 anos de amizade destruídos em 30 segundos de conversa. Dr. Alberto observou a cena com expressão que misturava pena e satisfação, como o médico assistindo o paciente finalmente aceitar diagnóstico que se recusava a ouvir. O celular tocou novamente quase imediatamente. Era Eduardo Castilho, provavelmente ligando para compartilhar os números impressionantes de visualizações que o vídeo da humilhação havia alcançado durante a madrugada. Rodrigo atendeu com um fiapo de esperança, imaginando que talvez Eduardo fosse mais leal que Rafael, mais disposto a ajudar um amigo em dificuldades. Eduardo, cara, que bom que você ligou, Rodrigo disse desesperadamente. Está acontecendo uma situação louca aqui. Meu pai me deserdou por causa daquela palhaçada com o velho ontem no restaurante. Preciso de uma força até resolver essa confusão toda. Cara, eu sei de tudo, Eduardo respondeu com animação contagiante que soava completamente deslocada da gravidade da situação. O vídeo explodiu durante a noite. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. Você virou meme nacional. As pessoas estão remixando suas frases, criando montagens hilários. É o maior sucesso do meu canal. Eduardo, você não está entendendo. Rodrigo interrompeu com desespero crescente. Eu perdi tudo. A herança, a cobertura, o carro, tudo. Estou literalmente falido. Preciso de ajuda real, não de números de internet. O silêncio constrangedor que se seguiu foi ainda mais revelador que as palavras cruéis de Rafael. Eduardo estava claramente calculando o impacto que associar-se publicamente com um amigo falido poderia ter em sua imagem de influenciador bem-sucedido, pesando cuidadosamente os prós e contras de manter qualquer tipo de relacionamento com alguém que não agregava mais valor à sua marca pessoal. Olha, Rodrigo, Eduardo finalmente falou com um tom empresarial frio e calculista. Essa história toda está afetando minha reputação digital. As pessoas estão começando a me questionar nos comentários, perguntando se sou amigo de gente que humilha idosos. Minha assessoria de marketing disse que é melhor me afastar completamente dessa polêmica, até a poeira baixar. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um segundo soco no estômago. Eduardo estava literalmente mais preocupado com métricas de engagement e percepção de marca que com uma amizade de décadas. Para ele, Rodrigo havia se transformado instantaneamente de ativo social em passivo tóxico que precisava ser descartado para a proteção da imagem pública. Eduardo, nós somos amigos há 20 anos, Rodrigo suplicou pateticamente. Você não pode me abandonar assim por causa de comentários de pessoas desconhecidas na internet. Eu faria qualquer coisa por você se a situação fosse contrária. Cara, você precisa entender que meu trabalho é construir influência digital. Eduardo explicou com paciência
forçada de quem está encerrando definitivamente um relacionamento inconveniente. Não posso me dar ao luxo de estar associado a pessoas que geram controvérsias negativas. Quando você resolver seus problemas familiares e voltar a ter relevância social, a gente conversa. Até lá, melhor manter distância. A ligação foi encerrada com a mesma frieza brutal da anterior. Rodrigo ficou parado no meio da cobertura luxuosa, segurando o celular como se fosse um artefato arqueológico de uma civilização perdida. Em menos de 10 minutos, havia perdido 2 das amizades que considerava mais sólidas e duradouras de sua vida. Dr. Alberto continuava observando tudo com expressão impassível de profissional experiente, acostumado a testemunhar o colapso de relacionamentos baseados exclusivamente em conveniência financeira. Antes que Rodrigo pudesse processar completamente o abandono dos amigos, o telefone tocou uma terceira vez. Era Bianca Almeida, sua namorada modelo e influenciadora. O coração dele deu um pulo de esperança desesperada. Talvez o amor romântico fosse mais forte que as amizades interesseiras. Talvez Bianca realmente se importasse com ele como pessoa, independente de sua situação financeira. Oi, amor. Rodrigo atendeu tentando soar casual, apesar do desespero que corroía suas entranhas. Como você está? Dormiu bem depois da noite no Bela Vista? Rodrigo, precisamos conversar. Bianca disse com voz séria e distante que ele nunca havia escutado antes em 2 anos de relacionamento. Vi as notícias nas redes sociais sobre sua situação com seu pai. É verdade que você foi deserdado? A pergunta foi direta como tiro certeiro. Rodrigo percebeu imediatamente que Bianca não estava ligando para oferecer apoio emocional ou solidariedade romântica. Ela estava fazendo due diligence financeira, avaliando se ainda valia a pena manter um relacionamento que não oferecia mais os benefícios materiais pelos quais havia se apaixonado originalmente. Bianca, amor, é uma situação temporária. Rodrigo mentiu desesperadamente. É só uma briga familiar que vai se resolver em alguns dias. Você sabe como meu pai é dramático quando fica irritado. Logo tudo volta ao normal. Rodrigo, ela suspirou com impaciência mal disfarçada. Eu não posso ficar com alguém que não pode me oferecer o estilo de vida que eu mereço. Você sabe que minhas despesas são altas, que preciso manter um padrão específico para minha carreira de modelo e influenciadora. Um namorado falido não combina com minha imagem de marca. A franqueza brutal de Bianca foi como balde de água gelada na cabeça de Rodrigo. Ela não estava nem tentando suavizar o fim do relacionamento com desculpas românticas ou promessas de reconsideração futura. Era puro cálculo econômico expresso sem rodeios nem poesia. 2 anos de namoro, centenas de milhares de reais gastos em presentes, viagens internacionais para destinos paradisíacos, jantares em restaurantes caríssimos, tudo evaporando como fumaça diante da primeira dificuldade financeira. Então é isso? Rodrigo perguntou com voz quebrada. 2 anos de relacionamento terminam assim, por telefone, porque eu tive um problema temporário com meu pai. Rodrigo, não seja dramático. Bianca respondeu com frieza que poderia congelar fogo. Nosso relacionamento sempre foi baseado num acordo tácito. Você proporcionava luxo e status, eu oferecia companhia e prestígio social. Agora que você não pode mais cumprir sua parte do acordo, não faz sentido continuar essa encenação. A ligação foi encerrada sem cerimônias, deixando Rodrigo completamente sozinho na cobertura que logo deixaria de ser sua. Em uma única manhã, havia perdido a herança, os amigos, a namorada, o status social, a identidade que construíra ao longo de 3 décadas de vida privilegiada. Era como se tivesse acordado em realidade paralela, onde tudo o que conhecia havia desaparecido durante a noite. Doutor. Alberto fechou definitivamente a pasta de documentos e se levantou do sofá italiano, sinalizando que sua missão havia sido cumprida completamente. Rodrigo, você tem até segunda-feira para desocupar esta cobertura. Seus pertences pessoais serão inventariados e apenas itens de valor sentimental poderão ser levados para o novo apartamento. Roupas de grife, relógios caros, obras de arte, tudo fica para ser leiloado em benefício da fundação. Rodrigo olhou ao redor da cobertura que havia sido seu reino por 5 anos, observando cada móvel caro, cada obra de arte, cada objeto de luxo, que em breve pertenceria a estranhos ou seria convertido em dinheiro para ajudar idosos abandonados. A ironia era poeticamente cruel.
Seus bens seriam usados para cuidar exatamente do tipo de pessoa que ele havia humilhado na noite anterior. Dr. Mendes, Rodrigo disse com voz derrotada e resignada. Posso ao menos falar com meu pai? Tentar explicar, pedir perdão, mostrar que entendi a lição? Que mudei completamente? Dr. Alberto parou na porta da cobertura e se virou uma última vez, sua expressão mostrando uma mistura complexa de pena profissional e satisfação moral. Rodrigo, seu pai, foi muito claro sobre isso. Ele disse que palavras não significam mais nada vindas de você, que durante 32 anos você teve oportunidades infinitas de demonstrar caráter e escolheu consistentemente o caminho da crueldade. A única forma de provar mudança real agora é através de ações concretas, trabalho duro e sacrifício genuíno. E quanto tempo tenho para provar essa mudança? Rodrigo perguntou como condenado à morte, querendo saber quantos dias lhe restavam. 6 meses trabalhando como entregador, vivendo com salário mínimo, descobrindo o que significa realmente batalhar para sobreviver. Se ao final desse período seu pai perceber transformação genuína em seu caráter, talvez haja possibilidade de reconciliação. Mas a herança essa nunca mais voltará. Os 50 milhões já estão definitivamente destinados à Fundação Beneficente. Dr. Alberto saiu da cobertura deixando Rodrigo completamente sozinho com o peso esmagador de sua nova realidade. Ele se sentou no piso de madeira nobre importada e pela primeira vez na vida adulta, chorou de verdade. Não eram lágrimas de frustração infantil por não conseguir algo que desejava, mas lágrimas de genuíno arrependimento por ter se tornado um monstro que não reconhecia mais. 6 da manhã de uma segunda-feira cinzenta de inverno paulistano. Rodrigo Ribeiro acordou no colchão fino estendido diretamente no chão de cimento frio de um apartamento de 25 metros quadrados na zona leste da cidade, um universo completamente diferente da cobertura luxuosa que habitara por anos. As paredes tinham infiltrações que criavam manchas escuras parecidas com mapas de países imaginários. O banheiro minúsculo não tinha box, apenas um chuveiro que pingava água morna quando o prédio não estava sem aquecimento central. Pela janela sem cortinas via um mar cinzento de prédios populares, antenas parabólicas enferrujadas e roupas estendidas em varais improvisados. Sua primeira semana como entregador havia sido um inferno na terra que superou seus piores pesadelos. Rodrigo descobriu que pedalar 8 horas por dia pelas ruas violentas de São Paulo, com uma mochila térmica pesada nas costas, era literalmente tortura física para alguém cujo maior esforço anterior havia sido caminhar da cobertura até a garagem climatizada. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas a segurar taças de cristal e telefones caros, desenvolveram bolhas dolorosas que estouravam e sangravam, deixando feridas abertas que ardiam como fogo cada vez que segurava o guidão da bicicleta amarela surrada. Suas pernas, antes definidas apenas por tratamentos estéticos em clínicas de luxo, agora queimavam com dor muscular constante que o fazia gemer durante as noites insones no colchão desconfortável. Rodrigo havia descoberto músculos que não sabia que existiam. Cada fibra de seu corpo protestava violentamente contra o trabalho físico árduo que sua vida privilegiada jamais havia exigido. Nos primeiros dias, chegava em casa às 7 da noite completamente destroçado. Mal conseguia tomar banho no chuveiro minguado antes de desabar no colchão e dormir como pedra até o despertador cruel soar novamente às 5:30 da manhã seguinte. Mas foi numa quinta-feira, 2 semanas depois de começar a trabalhar, que aconteceu o primeiro episódio que começou a mudar genuinamente seu coração empedernido. Rodrigo estava fazendo uma entrega num bairro periférico, onde as ruas eram esburacadas e não havia numeração clara nas casas precárias, quando encontrou uma senhora de aproximadamente 70 anos, sentada na calçada de concreto quebrado, chorando silenciosamente com a cabeça enterrada nas mãos calejadas pelo trabalho doméstico de décadas. A mulher estava vestida com roupas simples mas limpas, cabelos grisalhos presos num coque desarrumado, postura curvada não pela idade, mas pelo peso invisível da tristeza que carregava como fardo nas costas. Rodrigo, que 2 semanas antes teria passado direto ignorando completamente qualquer pessoa em situação de sofrimento, desta vez parou a bicicleta e desceu para se aproximar da idosa com cuidado genuíno. "A senhora está bem?" Ele perguntou baixinho, surpreendendo-se com a própria preocupação sincera na voz. "Posso ajudar em alguma coisa?" A mulher levantou o rosto molhado de lágrimas, e Rodrigo viu nos olhos dela uma dor familiar, a mesma expressão devastada que havia visto no espelho durante suas primeiras manhãs no apartamento minúsculo. Era o olhar de alguém que havia perdido tudo que dava significado à vida.
o mesmo desespero que ele próprio sentia toda madrugada ao acordar numa realidade que parecia pesadelo permanente. Meu neto, ela sussurrou com voz embargada. Ele está internado no hospital com pneumonia grave, e eu não tenho dinheiro para comprar os remédios que o médico receitou. Já vendi tudo que tinha de valor na minha casa, penhorei até minha aliança de casamento, mas ainda faltam R$ 200 que eu simplesmente não sei onde conseguir. Rodrigo sentiu algo estranho acontecendo dentro do peito, uma sensação que não experimentava há anos e que custou alguns segundos para identificar. Era compaixão genuína, empatia real pelo sofrimento de outro ser humano. Não pena condescendente de rico se sentindo superior ao ajudar pobrezinhos, mas conexão humana autêntica com alguém que estava passando por dor similar à sua própria experiência de perda e desespero. Instintivamente, sem pensar nas consequências financeiras para seu orçamento apertadíssimo, Rodrigo tirou da carteira velha as 4 notas de R$ 50, que representavam metade do dinheiro que tinha para sobreviver até o final do mês. Era literalmente a comida que tiraria da própria boca, o dinheiro que precisaria para não passar fome nas próximas 2 semanas. Mas pela primeira vez na vida, sentia-se impelido a ajudar alguém com sacrifício pessoal real e significativo. Dona, tome isto para comprar o remédio do seu neto, Rodrigo disse estendendo as notas para a senhora idosa. O menino vai ficar bem, tenho certeza absoluta. Os olhos da mulher se arregalaram em choque completo. Meu filho, você tem certeza? Isso é muito dinheiro e você está trabalhando duro para ganhar cada real. Não posso aceitar tamanha generosidade de um desconhecido. Tenho certeza, ele insistiu, forçando as notas nas mãos trêmulas dela. Use esse dinheiro para salvar seu neto. E se precisar de mais alguma coisa, eu trabalho fazendo entregas nesta região. Qualquer pessoa aqui sabe me encontrar. A senhora se levantou com dificuldade e o abraçou com força desesperada, de quem acabara de receber um milagre direto do céu. Deus abençoe você eternamente, meu menino. Você é um anjo disfarçado que apareceu na minha vida no momento mais escuro. Quando Rodrigo voltou para o apartamento minúsculo naquela noite, percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Pela primeira vez em 32 anos de existência, havia ajudado alguém com sacrifício pessoal genuíno, não para impressionar outras pessoas ou ganhar prestígio social, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. O sentimento de satisfação que experimentou foi mais intenso e duradouro que qualquer prazer que o dinheiro havia proporcionado durante sua vida de luxos. Durante os meses seguintes, episódios similares se repetiram com frequência crescente. Rodrigo começou a perceber o sofrimento das pessoas ao seu redor, com sensibilidade que nunca havia possuído. Encontrou uma mãe solteira que não conseguia pagar aluguel e estava prestes a ser despejada com 3 filhos pequenos. Deu a ela todo o seu salário daquele mês, sobrevivendo 15 dias comendo apenas pão com margarina, mas sentindo uma alegria inexplicável ao saber que havia mantido uma família em sua casa. Conheceu um senhor de 80 anos que catava latinhas para sobreviver e estava doente, sem condições de continuar trabalhando nas ruas. Rodrigo passou a dividir com ele metade de sua comida diária, levando marmitas preparadas no fogão simples do apartamento para garantir que o idoso não passasse fome. Descobriu uma adolescente órfã que dormia debaixo de marquises e a conectou com organizações assistenciais que conhecera durante suas entregas, acompanhando pessoalmente o processo até ela conseguir abrigo digno. A cada ato de generosidade genuína, Rodrigo sentia-se mais pleno e realizado que jamais se sentira gastando milhares de reais em restaurantes caros ou comprando objetos de luxo desnecessários. Estava descobrindo que a verdadeira felicidade não vinha de acumular riquezas para si mesmo, mas de usar qualquer recurso disponível para aliviar o sofrimento alheio, mesmo quando isso significava sacrifício pessoal significativo. Seus colegas de trabalho, inicialmente desconfiados do playboy que havia caído na vida real, começaram a respeitá-lo genuinamente quando perceberam que suas mudanças eram autênticas e permanentes. João, o entregador veterano de 45 anos que inicialmente zombara dele, tornou-se uma espécie de mentor paternal, ensinando-lhe truques para economizar dinheiro, rotas mais eficientes para as entregas, formas de lidar com clientes difíceis, sem perder a dignidade. Rodrigo, você mudou completamente, cara, João disse numa tarde de sexta-feira, enquanto guardavam as bicicletas no depósito da empresa. Quando você chegou aqui, eu pensei que duraria no máximo 3 dias. Agora você é o entregador mais respeitado da equipe.
Todo mundo sabe que pode contar contigo, tanto para o trabalho quanto para a ajuda pessoal. João, posso te perguntar uma coisa? Rodrigo disse, ajustando a corrente da bicicleta amarela que havia se tornado sua companheira inseparável. Como você consegue ser tão feliz ganhando salário mínimo, trabalhando pesado, passando dificuldades financeiras todo mês? De onde vem essa paz que você demonstra? O veterano sorriu com sabedoria de quem havia aprendido lições importantes através de décadas de vida simples, mas significativa. Rodrigo, felicidade não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Tem a ver com quantas pessoas você consegue ajudar, quantas vidas você torna melhores, quanto amor você espalha pelo mundo. Rico infeliz tem aos montes por aí. Pobre feliz também existe, porque descobriu que o verdadeiro tesouro está nos relacionamentos humanos genuínos. As palavras de João ecoaram na mente de Rodrigo durante semanas. Ele começou a observar as pessoas ao seu redor com olhos completamente diferentes, percebendo detalhes que sua arrogância anterior o impedia de enxergar. Notou que os moradores dos bairros periféricos onde fazia entregas demonstravam mais solidariedade entre si que toda a elite rica que conhecera. Vizinhos dividiam comida com famílias necessitadas, crianças brincavam juntas independente das diferenças econômicas, adultos se ajudavam mutuamente sem esperar retribuição. Foi numa tarde particularmente difícil, quase 5 meses depois de começar a trabalhar como entregador, que Rodrigo teve o encontro mais transformador de toda a sua jornada. Estava fazendo uma entrega num prédio residencial simples quando encontrou no elevador uma senhora elegante de aproximadamente 60 anos, bem vestida mas sem ostentação, que o observou com atenção gentil durante a subida até o 10º andar. Você é entregadora há muito tempo? Ela perguntou com curiosidade genuína, sem qualquer traço de preconceito ou condescendência na voz. Alguns meses, senhora, Rodrigo respondeu educadamente. Ainda estou aprendendo, mas gosto do trabalho. Me ensinou muitas coisas importantes sobre a vida. A mulher sorriu com warmth maternal que tocou algo profundo em seu coração. Que coincidência interessante. Meu marido também trabalhou fazendo entregas quando éramos jovens e pobres. Foi um período difícil, mas que nos ensinou os valores mais importantes que carregamos até hoje. Ele sempre diz que aqueles foram os anos mais significativos de nossa vida. Quando as portas do elevador se abriram no 10º andar, a senhora saiu primeiro, e Rodrigo a seguiu até um apartamento modesto, mas aconchegante. Ela abriu a porta e chamou. Querido, temos visita. O entregador chegou. Do interior do apartamento emergiu um homem de aproximadamente 75 anos, cabelos grisalhos, postura digna, olhos gentis que pareciam familiares de alguma forma, que Rodrigo não conseguia identificar imediatamente. O senhor usava roupas simples, mas de boa qualidade, tinha mãos calejadas que delatavam décadas de trabalho honesto e um sorriso caloroso que irradiava bondade genuína. Boa tarde, jovem, o homem disse estendendo a mão para cumprimentar Rodrigo. Muito obrigado pela entrega. Posso oferecer um copo de água ou cafezinho? Deve estar cansado pedalando no calor desta tarde. Rodrigo aceitou o copo de água gelada e sentou-se na sala simples, mas confortável, decorada com fotos de família e alguns livros nas estantes. Havia algo inexplicavelmente reconfortante naquele ambiente, uma sensação de lar verdadeiro que sua cobertura luxuosa jamais havia proporcionado. O senhor trabalhou com entregas também? Rodrigo perguntou, lembrando-se do comentário da esposa no elevador. Trabalhei sim, meu filho. Durante muitos anos, quando era jovem e estava construindo minha vida do zero, vendia sanduíches na rua, fazia entregas de bicicleta, qualquer trabalho honesto que aparecesse. Foram os anos mais duros da minha vida, mas também os mais valiosos. Me ensinaram que dignidade não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, mas com caráter e integridade. O homem fez uma pausa, observando Rodrigo com atenção paternal. E você, meu jovem, o que te trouxe para este trabalho? Parece ter uma educação refinada, um vocabulário que sugere origem de classe média ou alta. Rodrigo sentiu-se compelido a contar sua história, algo que nunca havia feito completamente com nenhum dos colegas de trabalho. Por algum motivo, aquele casal de desconhecidos inspirava confiança absoluta e genuíno interesse por seu bem-estar. Senhor, eu era rico, muito rico, herdeiro de uma fortuna de 50 milhões de reais.
mas me tornei um homem cruel, arrogante, insensível ao sofrimento alheio. Meu pai descobriu quem eu realmente era através de um teste doloroso e me deserdou completamente. Me forçou a trabalhar como entregador para aprender o valor do trabalho honesto e da compaixão humana. O casal trocou um olhar significativo, como se compartilhassem algum conhecimento secreto. A mulher serviu café em xícaras simples, enquanto o marido continuou fazendo perguntas gentis sobre a jornada de Rodrigo, suas descobertas, suas mudanças internas durante os meses de trabalho árduo. E como você se sente agora? O senhor perguntou com genuíno interesse. Conseguiu aprender as lições que seu pai queria ensinar? Rodrigo respirou fundo, organizando pensamentos que havia estado processando por meses. Senhor, descobri que era completamente vazio por dentro. Todo o meu dinheiro, todos meus luxos não significavam absolutamente nada porque eu não tinha alma, não tinha compaixão, não tinha humanidade. Agora, ganhando salário mínimo e ajudando pessoas necessitadas, me sinto mais rico e mais feliz do que jamais me senti na vida. O homem sorriu com satisfação profunda, como pai observando o filho dar primeiros passos após longo período de dificuldades. Rodrigo, posso te contar um segredo? Eu também fui um homem rico que quase perdi a alma por causa da riqueza. Quase me tornei insensível como você descreve ter sido. Foi minha esposa que me salvou, me lembrando constantemente que dinheiro é ferramenta, não objetivo, que nosso propósito na vida é usar qualquer recurso que temos para tornar o mundo melhor. O casal passou a próxima hora compartilhando histórias de como haviam construído sua fortuna, sem perder valores humanos essenciais, como haviam criado filhos que compreendessem responsabilidade social, como haviam usado riqueza para projetos beneficentes, sem ostentação nem ego. Rodrigo ouviu fascinado, absorvendo cada palavra como esponja sedenta absorve água limpa. Quando se despediu e voltou para suas entregas restantes, Rodrigo carregava uma sensação estranha de que aquele encontro havia sido mais que coincidência casual. Havia algo sobre o senhor idoso que parecia familiar, uma conexão indefinível que não conseguia explicar racionalmente. Naquela noite, enquanto preparava sua refeição simples no apartamento minúsculo, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Pegou o celular usado que comprara com suas economias e ligou para Dr. Alberto Mendes. Dr. Mendes, é o Rodrigo. Sei que meu pai não quer falar comigo diretamente, mas preciso que o senhor transmita uma mensagem para ele. Rodrigo, Dr. Alberto respondeu com surpresa genuína. Como você está? Conseguiu se adaptar ao trabalho? Consegui, doutor. E aprendi tudo o que meu pai queria que eu aprendesse. Descobri que sou mais feliz ajudando pessoas necessitadas com salário mínimo do que jamais fui gastando milhões de reais comigo mesmo. Quero que ele saiba que não preciso mais da herança. Os 50 milhões devem mesmo ir para a fundação beneficente, mas preciso pedir perdão pessoalmente por tudo que fiz. Dr. Alberto ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. Rodrigo, vou transmitir sua mensagem, mas saiba que seu pai tem acompanhado discretamente sua evolução durante estes meses. Ele sabe das pessoas que você tem ajudado, dos sacrifícios que tem feito, das mudanças genuínas em seu caráter. Como ele sabe disso? Rodrigo perguntou perplexo. Seu pai é um homem muito sábio, Rodrigo, e homens sábios sempre encontram formas de cuidar dos filhos, mesmo quando precisam aplicar lições dolorosas. Uma semana depois, numa manhã de sábado, Rodrigo estava organizando suas poucas roupas no apartamento quando bateram na porta. Abriu e encontrou Francisco Ribeiro parado no corredor estreito, vestindo roupas simples mas elegantes, segurando na mão um envelope pequeno. Pai e filho se olharam em silêncio por longos segundos. 7 meses de separação e transformação concentrados naquele momento tenso. Pai, Rodrigo sussurrou com voz embargada, lágrimas já começando a escorrer pelos olhos. Eu sinto muito, muito mesmo, pelo que fiz aquela noite, por quem eu me tornei, por ter desperdiçado tudo que o Senhor me ensinou durante anos. Francisco entrou no apartamento minúsculo e observou as condições precárias onde o filho vivia há meses. Viu o colchão no chão, os móveis de plástico, a comida simples na geladeira pequena, os uniformes de entregador lavados e estendidos num varal improvisado. Mas também notou fotos de pessoas humildes espalhadas pela mesa, cartas de agradecimento de famílias que Rodrigo havia ajudado, recibos de doações que ele havia feito com seu salário mínimo. Rodrigo, Francisco disse finalmente, sua voz carregada de emoção contida. Você se lembra do casal de idosos que te recebeu para um café na quinta-feira passada? Aqueles que contaram histórias sobre construir riqueza sem perder valores? Como o senhor sabe disso? Rodrigo perguntou confuso.
porque era eu, meu filho, eu e sua mãe adotiva, que conheci depois que sua mãe biológica morreu. Nós queríamos conversar contigo uma última vez, antes de decidir se a reconciliação era possível. Queríamos ver pessoalmente se suas mudanças eram genuínas, ou apenas teatro para reconquistar a herança. Rodrigo ficou em choque absoluto. O senhor estava me testando novamente? Não testando, observando. E o que vimos foi um homem completamente transformado. Alguém que encontrou o significado verdadeiro na vida através do serviço ao próximo. Você falou com sinceridade sobre preferir ajudar pessoas necessitadas a recuperar luxos perdidos. Isso nos mostrou que finalmente se tornou o homem que sempre sonhamos que fosse. Francisco se aproximou do filho e o abraçou com força, um abraço de perdão, reconciliação e amor paternal que havia sido interrompido por meses de separação necessária. Pai e filho choraram juntos no apartamento humilde, lágrimas de arrependimento, perdão e esperança renovada. Rodrigo, Francisco disse quando se separaram do abraço. A herança continua destinada à fundação beneficente como deve ser, mas quero oferecer algo muito mais valioso. Quero que você se torne diretor executivo da fundação, responsável por usar esses 50 milhões de reais para ajudar milhares de idosos abandonados. Será um trabalho árduo, sem glamour, mas com significado profundo. Pai, Rodrigo respondeu com gratidão genuína. Aceito com honra, mas sob uma condição. Continuarei morando aqui neste apartamento simples e vivendo com salário modesto. Aprendi que felicidade verdadeira não precisa de luxos, apenas de propósito e conexões humanas significativas. 2 anos depois, a Fundação Francisco Ribeiro havia se tornado a maior instituição de assistência a idosos do Brasil, atendendo mais de 10 mil pessoas em situação de abandono familiar. Rodrigo, agora com 35 anos, havia desenvolvido programas inovadores que não apenas ofereciam abrigo e cuidados médicos, mas reconstruíam a dignidade e o senso de propósito na vida dos assistidos. Ele ainda morava no mesmo apartamento pequeno na Zona Leste, ainda andava de bicicleta para o trabalho, ainda destinava grande parte do seu salário modesto para ajudar pessoas necessitadas que encontrava pelo caminho. Mas havia descoberto uma riqueza interior que nenhuma conta bancária poderia proporcionar. Francisco, agora com 78 anos, visitava regularmente os projetos da Fundação, observando com orgulho paternal o homem íntegro e compassivo que o filho havia se tornado através da dor, do trabalho árduo e da descoberta de valores verdadeiros. Aquela noite terrível no restaurante Bela Vista, quando um pai desesperado havia se disfarçado de mendigo para testar o coração do filho, agora parecia ter sido o presente mais precioso que poderia ter dado a ambos. O menino mimado que um dia gritou, "Sai da frente, velho inútil", havia se transformado no homem que dedicava cada dia de sua vida a garantir que nenhum idoso fosse jamais tratado como inútil, invisível ou descartável. E Francisco sabia que havia cumprido sua missão mais importante como pai, não deixar uma fortuna financeira para o filho, mas uma fortuna muito maior em caráter, compaixão e propósito de vida. Porque no final, descobriram juntos que o verdadeiro teste não havia sido sobre merecer 50 milhões de reais. Havia sido sobre merecer ser chamado de ser humano íntegro. E esse teste, depois de muito sofrimento e aprendizado, finalmente havia sido aprovado com louvor.